Sou Marcelo Braghini, advogado e professor na área trabalhista. Hoje vamos tratar de um assunto extremamente interessante a respeito da reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi aprovada no ano passado, entrou em vigor em 11/11/2017, através da Lei 13.467 de 17. Ela tem várias alterações que foram propostas no Congresso Nacional, mas como essência há uma mudança no patamar de normatização do direito do trabalho no Brasil. No sistema anterior havia uma hipertrofia legislativa e a proposição que se estabeleceu a partir de então foi exatamente buscar uma ampliação da flexibilização do direito do trabalho. A flexibilização do direito do trabalho na evolução histórica, ela ganha força a partir lá da Segunda Guerra Mundial, da crise do petróleo de 1974, e a flexibilização ela teve em sua primeira fase, na sua primeira fase foi estabelecido uma limitação no texto constitucional. Então a flexibilização no texto constitucional, pela doutrina tradicional, especialmente a Arnaldo Sequin, estabelecia que a possibilidade da flexibilização dos direitos, entendendo como a possibilidade de adequação desses direitos, estariam limitados no texto da Constituição no artigo 7º, incisos 6, 13 e 14. Então haveria a possibilidade da redução do salário no artigo 6º, a possibilidade no artigo 13 da compensação e redução de jornada e ampliação no inciso 14 dos turnos ininterruptos de revezamento. Nessa primeira fase, em 1988, entendeu-se como uma medida, a flexibilização, uma medida excepcional, admitidas principalmente como mecanismos a serem adotados no âmbito do direito do trabalho em momentos de crise econômica. A partir dos debates, dessa possibilidade de ampliação ou não, podemos identificar com uma clareza a segunda fase. A segunda fase ela foi introduzida a partir de uma decisão leading case do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, através do recurso extraordinário 590-415, que foi relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, assume um novo entendimento, a contrário daquela posição majoritária na jurisprudência assumida pelo Tribunal Superior do Trabalho. E a partir dessa decisão, desse leading case, foi entendido de que havia outras possibilidades além daqueles 3 incisos da primeira fase. Na segunda fase, houve uma interpretação, uma mutação constitucional, uma alteração do sentido da norma constitucional sem alteração do texto, e o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade, entendeu que o artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal, quando reconhece validade das convenções e acordos coletivos de trabalho, estaria vislumbrando a possibilidade da ampliação da negociação coletiva, a ampliação dessa flexibilização pelos instrumentos de negociação, a partir do princípio da autonomia coletiva da vontade. Então, essa nova interpretação do artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal, teria aí a expressão de uma cláusula geral que ampliaria esses limites, inclusive dentro da perspectiva que era apresentada pela Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho. Nesse momento, ao final dessa segunda fase, fica muito claro de que havia, e depois esse mesmo posicionamento foi adotado no Supremo Tribunal em outra matéria. Então ele foi adotado no plano de demissão voluntária e posteriormente nas horas in itinere, como possibilidade de ampliação dessa negociação. Só que naquele momento havia-se uma dúvida, uma insegurança jurídica de quais seriam os limites. Já que não estávamos mais limitados nas 3 hipóteses, estávamos a enxergar uma cláusula geral, havia necessidade de uma maior segurança jurídica. Foi nesse momento que, ao discutir o projeto de lei 6787 de 2016 no Congresso Nacional, que é o projeto que daria resultado na reforma trabalhista, começaram a se discutir a necessidade de estabelecer uma maior segurança jurídica. A partir desse momento, entendemos que entramos na terceira fase da flexibilização no Brasil, a partir do momento em que o legislador infraconstitucional
passa a delimitar o sentido, o limite e o alcance desse princípio da autonomia da vontade previsto no artigo 7º, 26. Foi a partir daí que, com a entrada em vigor da reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, o rol do artigo 611-A passa a descrever, em 15 incisos, quais são as matérias suscetíveis de flexibilização. E, por um outro lado, o 611-B, trazendo, dentro da perspectiva da doutrina majoritária, quais seriam o rol ou matérias que teriam uma indisponibilidade absoluta e que não seriam passíveis de negociação. Então, a partir desse momento, 611-A e 611-B trazem os limites da negociação coletiva. Obviamente que havia necessidade desse novo modelo de ampliação de diálogo social, de espaço privado para a construção da norma jurídica a ser aplicada nas relações de trabalho, havia necessidade de que essa aplicação fosse real. Por isso, na tramitação do projeto 6787 de 2016, houve uma discussão quanto ao caput desse inciso 11A. Inicialmente, dizia-se que as regras estabelecidas por negociação coletiva, elas teriam força de lei. Durante a tramitação, o texto que prevalecer e foi aplicado seria o texto de que tudo que houver, de que fosse negociado, deveria haver a prevalência sobre a lei. A partir desse momento, estabelecendo até o princípio, no artigo 8º, parágrafo 3º, do princípio da intervenção mínima, que complementaria toda essa ideia, nós teríamos aí a terceira fase, a implementação da flexibilização no Brasil. Ao final, a única crítica que nós fazemos, tratamos disso no nosso livro da reforma trabalhista, da flexibilização das normas sociais de trabalho, é que essa ampliação ela estaria talvez em descompasso à medida que a reforma trabalhista não foi precedida de uma reforma sindical. Então haveria a necessidade aí de uma reformulação institucional do sindicato para que ele estivesse pronto para esses novos desafios. Obrigado a todos e até uma próxima.